Na aula de hoje nós iniciamos o capítulo 2, Noções de Hidrodinâmica, e nesse capítulo nós vamos abordar os tópicos relacionados ao método de descrição e regime de escoamento, equação da continuidade, forças no fluido em movimento, equação de Bernoulli, como calcular a circulação em um fluido, né, e suas aplicações, viscosidade, entre outros temas. Então nós iniciamos o tópico 2.1, métodos de descrição e regime de escoamento, com a seguinte pergunta: como descrever o movimento de um fluido? Bem, antes de tudo nós vamos ter que tratar os elementos de volume do fluido como partículas. E a partir daí nós vamos descrever o movimento de cada partícula, né, que compõe o fluido e assim descrever o movimento do fluido como um todo. A partir dessa consideração, né, desse modelo, nós vamos ter dois métodos para descrever o movimento do fluido. O primeiro que nós vamos apresentar é o método de Lagrange. No método de Lagrange, nós vamos identificar a partícula através do seu vetor posição inicial e do instante inicial do movimento. No instante posterior, né, a partícula vai ocupar uma posição, né, dada por um vetor posição R, que é função de t, e dessas condições de contorno R0, posição inicial, e T0, tempo inicial. À medida que o tempo varia, o vetor posição R vai descrever a trajetória do fluido. Isso para cada uma das partículas do fluido. Para cada uma das partículas do fluido eu vou ter uma função que vai me fornecer o vetor posição em função do tempo. Esse método é pouco empregado porque ele é difícil de que se consiga através dele uma solução que dê exatamente a trajetória da partícula de fluido, né, do fluido a partir dessas condições de contorno e dessa função de R, né, e também porque não há muito interesse em conhecer os detalhes da trajetória das partículas do fluido. Então, devido a esses fatos, esse é um método pouco empregado na descrição do movimento do fluido. E o segundo método que nós vamos utilizar, que é o método que nós vamos adotar daqui em diante, é o método de Euler. Já no método de Euler, ou Euler, como vocês preferirem pronunciar, ele vai descrever como a velocidade vai variar com o tempo num ponto fixo do fluido. E esse ponto fixo ele é determinado por um vetor posição R. Então nós vamos ter a velocidade como função da posição e do tempo. Como o vetor velocidade ele vai ser função da posição e do tempo, nós vamos ter associado a cada um dos pontos do fluido um vetor velocidade, né, que é função da posição e do tempo. Com isso, nós vamos ter associado ao escoamento do fluido um campo vetorial de velocidades, que é chamado de campo de velocidades do fluido. O campo de velocidades ele pode ser identificado, né, num fluido em escoamento ao se introduzir pequenas partículas de corantes em diferentes pontos, né, daquele fluido. Obviamente, o fluido escoando por uma tubulação transparente, né, por um recipiente onde você possa observar o escoamento do fluido. Com os corantes introduzidos, basta, né, você tirar uma fotografia com um tempo de exposição curto para que você possa ver os traços do corante no fluido. E esses traços do corante eles vão estar na mesma direção e sentido do campo de velocidades. A figura 2.1 ela ilustra o que nós acabamos de dizer. Nós temos aqui uma canalização, cujo diâmetro é diminuído nessa região central e o fluido escoa através dessa canalização. Pequenas partículas de corante foram introduzidas nesses pontos, que vocês estão vendo em vermelho,
e uma fotografia de curta duração foi tirada, né? Com essa fotografia, esse padrão de traços aqui, ó, se apresentou, né? Seriam os traços do corante percorrendo a canalização no interior do fluido. O que é que nós podemos dizer a respeito desses traços, né? Dessa imagem? Nós vemos que em regiões cujo diâmetro é maior, os traços são menores. E em regiões onde o diâmetro é menor, os traços são mais longos, são maiores. A direção e o comprimento de cada traço na foto, né, nessa figura, nessa imagem, vão fornecer a direção e a magnitude do vetor velocidade no interior, né, do fluido, ou seja, vão dar a direção e a magnitude da velocidade do fluido no ponto correspondente. Ou seja, nesse ponto aqui, ó, nesses pontos onde nós temos um diâmetro maior da canalização, nós vamos ter os menores valores, né, os menores módulos, vamos dizer assim, do vetor velocidade do fluido. Como vocês podem ver aqui, ó, à esquerda e à direita. Nas regiões, né, à medida que eu me aproximo, que o fluido se aproxima dessa região central, os traços vão ficando cada vez maiores, o que significa que a magnitude da velocidade do fluido vai aumentar nessas regiões, né, em regiões à esquerda. Na região onde nós observamos o menor diâmetro, os traços vão ser maiores, o que indica que a magnitude do vetor velocidade é maior nessas regiões. A partir daí, né, à direita, a magnitude vai diminuindo até que ela volta ao seu valor inicial, quando o diâmetro retorna às suas dimensões anteriores ao estreitamento da canalização. Se nós considerarmos que o escoamento ocorre da esquerda para a direita, nós podemos colocar uma seta na extremidade de cada um dos traços, né? E com isso nós vamos indicar o sentido do vetor velocidade em cada um dos pontos que nós estamos considerando, certo? E essa configuração, né, esse padrão que nós temos aqui, né, essa disposição dos vetores ao longo do fluido, é o que nós mencionamos anteriormente, né? Ou seja, é o campo de velocidades do fluido. Então, nesse tipo de canalização, o campo de velocidades vai apresentar esse padrão. A partir do campo de velocidades que nós desenhamos na figura 2.1, nós vamos poder definir o que é uma linha de corrente. Uma linha de corrente é uma linha tangente em cada ponto ao vetor V nesse ponto num determinado instante. São uma espécie de linha de força do campo de velocidades. Então, as linhas de corrente estão para o campo de velocidades, assim como as linhas de força estão para o campo elétrico, certo? Então, essa linha de corrente ela vai ser sempre tangente ao vetor velocidade. E ela vai apresentar um padrão semelhante a esse que vocês estão vendo aqui à esquerda em vermelho e à direita o padrão desenhadinho na figura 2.2. Então, na figura 2.2 nós temos as linhas de corrente correspondentes ao campo de velocidades que nós desenhamos na figura 2.1. E agora, com a definição de linhas de corrente, nós podemos definir o que é um tubo de corrente. Um tubo de corrente ele vai ser uma superfície formada num dado instante por todas as linhas de corrente que passam pelos pontos de uma dada curva C fechada no fluido. Vamos supor que a minha curva C seja essa aqui, ó, na parte mais estreita dessa tubulação aqui da figura 2.2. Então essa aqui é a minha curva C, essa curva em vermelho. Se eu considerar que todas as linhas de corrente tocam a curva C num determinado ponto, vamos considerar que eu tenho um tubo de papel, né? Eu fiz um tubinho, um cilindrozinho de papel e eu coloquei um O-ring nesse tubo de papel,
né? O O-ring funciona como se fosse essa curva C. Se eu traçasse linhas sobre o papel, né, sobre esse cilindro de papel, todas essas linhas iam tocar o O-ring em um determinado ponto. Esse tubo de papel, né, que vocês estão imaginando aí, seria o nosso tubo de corrente. A figura 2.3 ela mostra uma representação do tubo de corrente, né? Nós temos aqui a curva fechada C e as linhas de corrente tocando essa curva fechada, de modo que as linhas de corrente formam uma espécie de canalização, né, no fluido. Aqui vale salientar também o seguinte, ó, que em geral, tanto as linhas de corrente quanto os tubos de corrente, eles vão variar com o tempo. Eles não vão manter um padrão específico por muito tempo. Eles vão sempre variar, né, por causas diversas. Quando nós desconsideramos essa variação das linhas de corrente com o tempo, né, e consequentemente a variação dos tubos de corrente com o tempo, nós temos o que nós chamamos de escoamento estacionário ou escoamento em regime permanente, que ocorre quando o campo de velocidade do fluido não varia com o tempo, ou seja, nós temos a velocidade do fluido apenas em função da posição. E no escoamento estacionário, as linhas de corrente elas vão coincidir com a trajetória das partículas do fluido. Nesse tipo de escoamento, as linhas de corrente elas não vão se cruzar, né? E o fluido vai escoar dentro do tubo de corrente, como se o tubo de corrente fosse formado por paredes sólidas, né? Ou seja, o tubo de corrente vai funcionar como uma canalização para o fluido. Já no escoamento no estacionário, as linhas de corrente vão variar a cada instante e, consequentemente, os tubos de corrente vão variar também a cada instante. Nesse caso, nós temos um escoamento turbulento, né? Como, por exemplo, o escoamento da água numa cachoeira. Desse ponto em diante no capítulo, toda a nossa análise vai se basear no princípio de conservação da massa, que é expressado matematicamente através da equação da continuidade que nós vamos obter a seguir. Basicamente, o que é que diz o princípio de conservação da massa? Ele diz que a massa ela não vai poder ser criada nem destruída, né? E que a quantidade total de massa num determinado sistema vai ser sempre conservada. Ou seja, se falta massa num determinado ponto do sistema, é porque essa massa se deslocou para um outro ponto do sistema. Então, de acordo com o princípio de conservação da massa, a massa não é criada e nem destruída. Ela apenas se desloca para diferentes pontos do sistema. Então, para iniciar nossa análise das consequências do princípio de conservação da massa, nós vamos considerar esse tubo de corrente mostrado na figura 2.4. E vamos partir do seguinte questionamento: qual é a massa que atravessa essa seção transversal no intervalo de tempo infinitésimo ΔT? Então, se o vetor V é a velocidade do fluido no ponto e no instante considerado, a massa vai ser contida num cilindro de base A e a altura V ΔT, onde V é o módulo do vetor velocidade. Então, nesse caso, o volume do cilindro eu vou chamar o volume do cilindro de ΔV, certo? Então, ΔV, que seria o volume desse cilindro aqui, ele vai ser igual à área da base vezes a altura, que é V ΔT. Se a densidade do fluido é ρ no entorno desse ponto que nós estamos considerando, a massa ΔM que está no entorno desse ponto vai ser igual a... Bem, como nós sabemos, nós podemos calcular a massa, no caso ΔM, como um produto da densidade pelo volume. Então seria ρ que multiplica
delta vol. Só que o volume nós vimos que é igual ao produto da área da base do cilindro vezes o produto V, que é a velocidade do fluido, vezes ΔT, que é esse intervalo de tempo que nós estamos considerando. Então, esse elemento de massa ΔM, ele vai ser igual a ρ, que multiplica a área da base vezes a velocidade vezes o intervalo de tempo em que a massa está se deslocando. Então a expressão 2.2.1 vai fornece a massa que atravessa a seção transversal A desse cilindro aqui, no intervalo de tempo infinitesimal ΔT. Lembrando que esse cilindro aqui ele é um cilindro infinitésimo, é um volume infinitesimal, né? Ele compreende um determinado ponto do fluido. Continuando a nossa análise, nós vamos considerar agora um escoamento estacionário e uma porção de tubo de corrente situada entre duas seções transversais de área A1 e A2. Como é um escoamento estacionário, nós temos que as linhas de corrente que formam esse tubo de corrente não vão variar no tempo, né? Então, se as linhas de corrente não variam no tempo, o tubo de corrente não vai variar no tempo e ele vai manter essa forma que nós vemos aqui na figura 2.5. Como esse escoamento é estacionário, a massa contida nessa canalização, vamos dizer assim, ela não vai variar no tempo. Isso porque a velocidade em cada um dos pontos vai se manter a mesma. Essa velocidade nesse ponto ela não vai variar com o tempo. Da mesma forma que a velocidade nesse ponto ela não vai variar no tempo. Mas isso não quer dizer que essas duas velocidades sejam iguais. O que nós estamos dizendo é que a quantidade de massa de fluido contida nesse padrão, nessa canalização, ela não vai variar no tempo. Ou seja, a massa ΔM1 que entra por A1 no intervalo de tempo ΔT tem que ser igual à massa ΔM2 que sai do tubo pela seção transversal A2 no mesmo intervalo de tempo. Então, a massa que vai entrar pelo lado esquerdo, né, do tubo de corrente tem que ser igual à massa que sai do lado direito desse mesmo tubo de corrente. Então, desse modo, nós vamos ter que ΔM1 vai ser igual a densidade ρ1 vezes A1, que multiplica V1, que multiplica o intervalo de tempo infinitésimo ΔT. E isso, né, essa massa ΔM1, vai ser igual a ΔM2, que é a massa que sai pela seção transversal A2, que é igual a ρ2, que multiplica A2, que é a seção transversal nessa parte do tubo, vezes V2, que é a velocidade com que a massa atravessa a seção transversal A2, vezes o intervalo de tempo considerado ΔT. Como o intervalo de tempo é o mesmo, né, nós vamos ter que ρ1 vezes A1 vezes V1 é igual a ρ2 vezes A2 vezes V2, onde ρ1 é a densidade do fluido que passa pela seção A1, A1 é a área da seção transversal do tubo, né, à esquerda, V1 é a velocidade com que o fluido atravessa a seção transversal A1 e ρ2 é a densidade
do fluido que passa por A2. A2 é a seção transversal à direita do tubo e V2 é a velocidade com que a massa atravessa, né, a massa do fluido atravessa a seção transversal A2. Como nós vimos, a massa que entra pela esquerda tem que ser igual à massa que sai pela direita. Mas o que é que essa expressão aqui, a equação 2.2.3, está nos dizendo? Como nós podemos ver aqui na expressão, o produto ρAV ele não vai mudar, ele é constante, ou seja, ρ1A1V1 vai ser igual a ρ2A2V2, que se nós tivéssemos uma outra parte aqui do tubo mais estreita, seria igual a ρ3A3V3. Mas o produto, né, seria sempre igual. O que é que isso está nos passando mais precisamente? Como é que eu vou interpretar isso do ponto de vista físico? Quando eu digo que o produto da densidade pela área da seção transversal pela velocidade é constante, eu estou dizendo que o fluxo de massa por unidade de tempo através da seção transversal do tubo também vai ser constante. Se nós considerarmos o fluido incompressível, ou seja, se a densidade do fluido for constante, a equação 2.2.3 vai ficar, bem, ρ é constante, vou chamar só de ρ, nós vamos ter ρ A1 V1, que seria o fluxo de massa através da seção transversal A1, que seria igual a ρ, que seria a densidade do fluido que atravessa a seção transversal A2, mas como ρ é constante, nós vamos chamar só de ρ, vezes a área da seção transversal A2 vezes a velocidade V2. Então nós temos que, nesse caso, né, para o fluido incompressível, o produto da área pela velocidade vai ser igual nas duas seções transversais que limitam o tubo de corrente, ou seja, A1V1 vai ser igual a A2V2. Bem, analisando a equação 2.2.4, nós vemos que a área vai ser inversamente proporcional à velocidade, ou seja, a área da seção transversal A1 vai ser inversamente proporcional à velocidade do fluido através da área da seção transversal A1. Isso significa que quando eu tenho áreas da seção transversal maiores, a velocidade do fluido através dessa seção transversal vai ser menor, ao passo que em regiões onde o tubo de corrente possui uma área da seção transversal menor, a velocidade através dessa seção transversal vai ser maior, né? Ou seja, a área é inversamente proporcional à velocidade. E a velocidade é inversamente proporcional à área da seção transversal. Como nós podemos ver aqui na equação 2.2.4, o produto AV, área vezes velocidade, ele se mantém constante ao longo do tubo de corrente. O produto AV, área vezes velocidade, ele vai ter a unidade de metro cúbico por segundo, ou seja, esse produto ele vai fornecer a vazão do tubo, ou seja, o volume de fluido que atravessa a seção transversal do tubo por unidade de tempo. Uma outra consequência da conservação da massa, mas dessa vez para um fluido compressível, é a seguinte: se a área do tubo de corrente permanece a mesma, né, como nós vimos lá naquele cilindro regular do início do tópico, a densidade ρ vai variar na razão inversa da velocidade. Ou seja, se a área da seção transversal do tubo de corrente não varia, né, mas a velocidade varia, mesmo assim, nós vamos ter a densidade inversamente proporcional à velocidade. Ou seja, em regiões que possuem
velocidades menores, né, regiões do tubo de corrente que apresentem velocidades de fluido menores, eu vou ter uma densidade maior, ao passo em que em regiões em que eu tenha uma velocidade maior do fluido, a densidade do fluido naquelas regiões vai ser menor. É mais ou menos o que acontece num engarrafamento num trânsito, né? A velocidade do carro é menor em regiões onde há uma aglomeração de veículos e a velocidade vai ser maior quando menos veículos aparecem, né? Estão na via.